Olá pessoal, bem-vindos a mais um Reval da Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o vídeo de hoje é o especial de Dia do Rock de 2024. E por isso o filme da vez é Verótica, de 2019. É o famoso filme de terror que foi produzido, escrito e dirigido pelo Glenn Danzig. Agora, os que são do rock já sabem quem ele é. O cara é o vocalista original do Misfits, a banda pioneira do horror punk. Ele também tem a banda solo dele, que puxa um pouco mais pro heavy metal, mas que também faz sucesso por si só. Mas uma coisa que o Danzig não é diretor de cinema. E esse filme aparentemente foi uma tentativa dele de atacar nesse mercado, de fazer acontecer ali uma forma de arte nova, sem ter muita ideia do que diabos ele estava fazendo. Acho que a lógica foi, pô, se o Rob Zombie conseguiu ir da música pra direção de filme de terror, então eu consigo também. Porra, eu tenho 20 anos de estrada a mais que esse cara. Só que, brother, Verótica faz os filmes do Rob Zombie parecerem coisa do John Carpenter. Verótica é baseado em uns quadrinhos que também foram co-escritos pelo Danzig e que foram publicados pela Verotic, uma editora que, adivinhem, também é do Danzig. Dá pra dizer que esse filme é o equivalente cinematográfico daquele meme do Mark Jacobs. É um filme dirigido pelo Danzig, escrito pelo Danzig, que foi baseado em um quadrinho do Danzig lançado pela editora do Danzig. E o nome do negócio já é estúpido, né? Porque Verótica é pra ser uma junção de violência com erótica. Mas isso não fica claro, porque tem muito mais erótica que violência, né? Pegou só o V, pode ser qualquer coisa. Pode ser a mistura de vampeta com erótica, e aí seria um filme inteiro sobre o vampetaço, que seria muito melhor. Mas a ideia do Verótica aqui é que é uma coisa meio terror, meio sexy, mas, cara, sério, só pelo nome já fica parecendo coisa de adolescente emo. E te falar que esse filme é meio que essa vibe por 1h30. Esse negócio aqui é quase fascinante. Assim, depois que eu terminei de ver, eu fui até atrás dos quadrinhos do Verótica online pra entender que porra que é essa, cara. Eu dei uma breve olhada em algumas edições e isso foi o suficiente pra me convencer que eles são tenebrosos e constrangedores tal qual esse filme e que eu nunca mais quero passar perto deles de novo. Os quadrinhos têm uma estrutura antológica, cada um tem uma ou duas histórias que são histórias diferentes, não são conectadas umas nas outras, e o Danzig meio que tentou replicar isso no filme. Acaba que o filme do Verótica é uma antologia com 3 curtas de meia hora cada um, tentando ir na vibe ali do Black Sabbath do Mario Bava ou Body Bags do John Carpenter. E pelo que eu vi ali dos quadrinhos rapidamente, eu acho que as histórias aqui não são adaptações. Elas são todas histórias originais que o Danzig escreveu no roteiro desse filme mesmo, o que eu achei até surpreendente, porque tem uns diálogos tão ruins aqui que eu achei que fosse coisa tirada dos quadrinhos, né? Que às vezes tem que ter diálogo mais descritivo, mais expositivo pra falar o que tá acontecendo ali pra gente. This film, it is only people making sex. Eu, inclusive, até tenho minhas dúvidas de que o Danzig escreveu esse roteiro aqui na formatação correta. Pro elenco desse filme, Danzig escolheu um monte de atriz pornô. Assim, até que tem uma lógica ali, né? O cara quer fazer uma coisa mais erótica e foi na indústria de filme erótico, né? Mas o que isso acaba fazendo só é colocar um monte de atuação questionável no filme dele, o que acaba matando a parte de terror completa que ele queria construir ali. E eu também imagino que ele não tenha dado muitas direções claras pra essa galera, não, porque esse filme tá uma zona. No, it's not true. Leave me alone. Esse filme, cara, é um grande constrangimento. Ele foi lançado em 2019 e já virou chacota imediatamente, do tipo, a galera que tava lá na pré-estreia com o próprio Danzig assistindo, todo mundo começou a rir do filme quando não era pra rir, porque era pra ser um terror sério. Então isso daqui acabou sendo tipo a cena final do Artista do Desastre, tá ligado? Só que essa cena não aconteceu com o The Room de verdade, porque ninguém foi ver The Room no cinema. Mas aconteceu com o Danzig, ele é o verdadeiro Artista do Desastre aqui. E eu acho essa uma comparação válida, porque é a comparação que todo mundo fez. Quando esse filme saiu, todo mundo falou que era tipo um novo The Room, só que do terror. O que faz sentido, porque, cara, é um filme completamente incompetente com todo o processo de filmagem, e ele tenta demais ser um filme sério, um filme sombrio, mas acaba caindo pro galhofa, pro ridículo. E o pior de tudo, é um filme chato. Where do you think you're going? No people allowed. There's naked girls back there. Very funny. There are naked girls out here too. It's a strip club. Verótica acabou entrando muito rápido na lista de piores filmes já feitos, e o pior é que isso não impediu o Danzig de tentar mais uma vez. Ele também fez um outro filme já 2 anos depois, chamado Death Rider in the House of Vampires, acho que esse é o nome do filme. Eu não cheguei a assistir esse porque, cara, eu ia falar dos dois nesse vídeo, mas depois que eu terminei Verótica eu falei, nossa, tem muita coisa pra falar aqui, tem muita coisa pra digerir, acho que eu vou ter que deixar o Death Rider pra outro dia. É um filme que te faz refletir sobre muitas coisas, a principal delas é
Às vezes aquele cara que alguns anos atrás teve uma treta com o Danzig, o maluco era de uma banda de abertura, o Danzig foi comprar briga com o cara, ele nocauteou o Danzig com um soco. Às vezes esse cara era um viajante no tempo, que tinha voltado pra tentar impedir Verótica de acontecer. E às vezes nessa atitude ele acabou causando o filme que ele tentou impedir, porque pra mim Verótica só faz sentido se você me falar que saiu da mente de um cara que tomou uma porrada na cabeça. Antes de falar mais do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Verótica, o que vocês acham dessa bomba. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Verótica eu peguei de recomendações. De vez em quando alguém aparece recomendando ele aí nos comentários, ou me falando desse filme pelas DMs e tudo mais, né? E agora que é dia do rock, não é um filme de rock necessariamente, mas é um filme de um cara do rock, né? Então é isso. Feliz dia do rock pra vocês. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e vê o nosso cronograma, já sabe tudo que tá planejado aqui pelo mês de julho e tudo mais. Além de apoiar a gente, o que é sempre muito importante, né? Ah, e claro, os spoilers estão liberados. Ninguém liga pra spoiler de Verótica. Esse filme é uma merda, um dos piores já feitos, e a graça dele é saber o spoiler pra você não ter que ver, né? E como Verótica é uma antologia, eu vou falar dos curtas na ordem que eles vão acontecendo aqui, né? Apesar de que muitos deles têm características incomuns, todas mal feitos, né? Tipo, é a mesma merda, todos os filmes. E esse filme, cara, ele já começa direto ao ponto. Não tem nenhum logo de produtora, não tem nada. Ele já abre com uma garota amarrada num cenário de ritual satânico mal feito ali, e aparece uma gótica gostosa indo atacar ela. E nisso eu já comecei olhando torto pro filme porque ele meio que copia uma cena do Zé do Caixão, cara. A gótica vai furar os olhos dessa garota que tá presa com as unhas dela, e a gente vê essa cena no ponto de vista da garota que tá sendo atacada, com a gótica aproximando os dedos da câmera assim, que é exatamente igual uma cena do Meia-Noite Levarei Sua Alma. Mas pra dar o crédito, quando ela realmente fura o olho da garota, a gente tem um plano detalhe que mostra um olho de prótese ali furando com a unha afiada, que eu acho bem feito. Essa personagem da gótica aqui, ela vira pra câmera então e se apresenta e fala que a gente tá prestes a assistir Verótica. My name is Morella, and this is Veronica. E acho que a ideia é que ela seja um tipo de Elvira, Rainha das Trevas, uma apresentadora pra essa antologia. E cara, a Elvira é carismática pra caramba também, né? Ela tem essa coisa meio cômica, ela é bem engraçada. Mas esse daqui é só a gótica pagando de vampira gostosa, se levando a sério, fazendo essas coisas meio constrangedoras, sabe? Tipo, ai, tô com um dedo cheio de sangue, aí começa a lamber o sangue do dedo, tentando sensualizar com a câmera. É tudo muito esquisito e nada funciona. E é aquilo, eu sempre penso no apresentador carismático, eu penso no Crypt Keeper, do Tales from the Crypt, que faz sempre uns comentários cínicos sobre os filmes, né? Fala qual é a lição de moral da história, esse tipo de coisa. Mas aqui é completamente arbitrário. São umas cenas dela numa tela verde safada, falando um textinho ali que é extremamente vago, não dá uma conclusão legal pra história que a gente acabou de ver e nem prepara muito bem a história seguinte. No geral, eu acho que é uma apresentadora completamente inútil e se ela não tivesse no filme seria a mesma coisa. Quando acaba esse primeiro trechinho com ela, a gente vai pros créditos iniciais, que também são horríveis. É uma parada muito cafona e muito datada, cara. É um filme de 2019, isso parece que foi feito em 2003. O filme todo, na verdade, né? E daí a gente vai pro primeiro curta, né? Que é A Aranha Albina de Dajette. A nossa protagonista nisso daqui é uma pessoa muito peculiar. Primeiro porque ela é essa garota usando uma peruca rosa, e eu não sei se isso era pra ser uma peruca da personagem ou se era pra ser o cabelo dela mesmo. Porque ela nunca tira isso o filme todo, mas obviamente é uma peruca. E ela também é um pouco peculiar porque ela tem olhos no lugar dos mamilos. Não, pera, o quê? É, cara, o filme já começa com essa garota e um outro maluco transando de roupa, e aí o cara quer tirar a camisa dela, mas ela não quer. Quando ele tira, ele vê que ela tem olhos nos peitos, e o cara vai embora, né, porque realmente é uma coisa meio esquisita ali. E daí ela fica muito chateada e ela começa a chorar. Mas ela chora pelos olhos do peito também. A parada mais bizarra é que isso não faz diferença nenhuma. Nunca é relevante, nunca é explicado. O resto da história não é nem sobre isso. É sobre uma criatura dos sonhos que se materializa e mata mulheres toda vez que a protagonista dorme. E ela ter os mamilhólios dela ali não faz diferença pra isso acontecer. Por que que isso tá no filme, cara? Eu acho que é só uma tentativa de ser sombrio e transgressor. Olha só, a gente tá fazendo uma nudez com um body horror bizarro aqui, mas é completamente inútil. A única coisa que acontece aqui é que fica não intencionalmente cômico, e eles estão levando a sério. E aí nessa primeira cena a gente já tem também a aranha albina, que quando a protagonista tá lá transando, a gente tem esses planos que mostram essa aranha constrangedora de gráfico de PlayStation 1, e quando essa cena acaba, a gente tem uma computação gráfica lenta ainda da aranha se transfigurando
e virando um cara de maquiagem. E daí tem o nosso antagonista, um maluco vestido de branco, que é uma versão antropomórfica dessa aranha albina, que por algum motivo só aparece quando o protagonista tá dormindo. Eu não entendi muito bem qual é a correlação dos dois, ou por que essa aranha aleatória tem o poder de virar vilão do Power Ranger que ataca as pessoas nos sonhos, mas enfim, esse é um filme que não é pra ser explicado, não é pra entender, não é nem pra ver. A maquiagem do rosto ali do Homem-Aranha albino eu até achei ok. Meio monstro genérico, ele podia ter umas características mais aracnídeas, talvez, mas quando ele aparece de corpo inteiro, meio irmão... Assim, é uma fantasia, uma maquiagem óbvia, dá pra você perceber isso pela visual da coisa, mas é muito meme também ele aparecendo, porque ele tem 6 braços, o que já é meio errado, né, porque a aranha tem 8, então ele virou humano e tá com 6, enfim. Mas os caras só tinham espaço pra colocar mais 2 braços extras ali, e é muito óbvio que os 2 de cima são os braços do ator e o resto são 4 braços pendurados que ele tá ali que não se mexem. É ridículo. E o que esse bicho faz é que ele mata mulheres quebrando o pescoço delas. Por quê? Porque sim, o cara é um Homem-Aranha albino de 6 braços, o que tu espera dele? Vai tomar chá com a galera? A protagonista percebe bem rápido a conexão entre os sonhos dela e os ataques. Ela dorme em casa, o monstro mata a amiga dela. Aí ela vai lá fazer um photoshoot junto com outras atrizes pornô que estão atuando ali como gótica pra satisfazer os fetiches do Danzig. Ela dorme nesse photoshoot. E aí a aranha mata uma mulher aleatória num beco. E nisso tem que comentar as atuações, né? Como é de se esperar, todas as atuações aqui são péssimas. E nesse primeiro curta é mais evidente ainda, porque todo mundo tá fazendo um sotaque horrível. The police are calling this murderer the neckbreaker. No começo, eu comecei até a pensar que talvez ele tinha gravado esse filme no exterior, igual aconteceu com alguns dos Pânico no Lago, quando os personagens têm sotaque que não é americano. Mas não, cara, todos os atores aqui são americanos, de fato, fazendo sotaque, e o filme tá sendo gravado em Los Angeles, né? Mas a questão é que é pra essa história se passar na França. Por que é pra ela se passar na França? Não sei. Talvez o Danzig só falou, França, Paris, é sexy. E cara, eu demorei muito pra entender que era pra estar na França mesmo, porque nada indica. Foi só quando começou a tocar um metal na trilha sonora que o maluco tava cantando em francês que eu me liguei. Porque assim, cara, a maioria dos cenários aqui, até quando é uma externa, é só um estúdio que é tipo um monte de parede de tijolo, um monte de beco genérico, não tem nada ali que indique que seja Paris. E as cenas internas também são num cenários que, puta merda, é muito mal feito. De vez em quando tu consegue até ver onde o cenário acaba e o estúdio começa, é constrangedor. E os diálogos que o Danzig escreveu aqui são constrangedores também. É uma parada sem tato, sem gosto nenhuma, que tá tentando fazer coisa pra chocar e não consegue. E não tem como comparar com outra coisa, sabe? É diálogo nível The Room mesmo. Do tipo, nenhuma pessoa vai falar desse jeito. Parece que foi um alien que aprendeu vagamente sobre a raça humana, assim, de longe, e tentou escrever um roteiro de um filme. You are a murderer. Yes, I am. Daí tem a cena da protagonista indo num cinema pornô. Essa cena é toda errada. O diálogo dela já começa bizarro, que ela senta na cadeirinha do cinema pornô e fala: esse filme é só gente transando. Você jura? Olha onde você foi, cara. E o melhor é que o cinema, a luz que tá vindo ali, claramente eles só colocaram um holofote com um ventilador na frente pra dar um efeito de como se fosse um projetor. A parada é que se você estiver fazendo só um truque de iluminação, beleza. Mas quando a sala de projeção tá aparecendo no fundo do plano, tu tem que disfarçar isso melhor, né, brother? A garota acaba dormindo no cinema e 3 pervertidos que estão lá imediatamente vão atacar ela. É pra ser uma cena tensa, né? Os caras indo atacar ela enquanto o homem albino aranha tá indo lá atacar uma outra garota. Mas nada acontece, a cena só acaba porque não tem construção de tensão nenhuma aqui. No final, a protagonista decide se matar de uma overdose. Ela tem uma lógica ali porque a morte é o sono eterno, então isso acaba materializando o Homem-Aranha albino pra sempre ali e ele fica mortal. A parada é que nada disso parece muito pensado ou parece fazer sentido, sabe? Ela não tentou descobrir como que o cara funciona, não tentou descobrir muita coisa sobre ele, ela só foi direto pra, vou me matar. Porque, cara, você pensa uma coisa meio Fred Krueger, a Nancy pensa em várias maneiras de lutar contra ele ao longo do filme. Aqui não tem nada. O que ela faz é que ela chama a polícia antes de tomar os remédios pra morrer. Quando a polícia chega lá, eles veem o Homem-Aranha albino e matam ele no tiro. Mas assim, ela podia ter tentado combinar isso com algum conhecido dela, né? Eu vou tomar um remedinho pra dormir aqui, o bicho vai aparecer, você mata ele enquanto eu estiver dormindo. Pronto, resolveu. E eu acho ótimo que nessa invasão policial, o cara chega com um ariete e ele quebra a porta como se ele fosse o Jack Torrance do Iluminado. Eu tenho quase certeza que não é assim que esse negócio devia funcionar. Na maioria dos outros filmes que a galera usa um bagulho desses, eles batem uma vez com isso perto da
fechadura, né, da maçaneta pra quebrar essa parte da porta e ela abrir. Eles não usam isso como se fosse um machado, tá ligado? Mas enfim, pelo menos essa história tem um final, tem uma estrutura ali de começo, meio e fim que faz algum sentido, o que é mais que dá pra dizer dos outros 2 curtas. A segunda história se chama Mudança de Rosto, e a primeira cena já começa mostrando outra gótica assassina com um visual bem anos 80, perseguindo uma mulher em mais um cenário zoado que é só uma parede de pedra genérica. Mas pelo menos aqui eles não estão tentando se passar por Paris. Essa gótica assassina tem o nome de Garota Misteriosa, porque o Danzig não ficou nem 3 segundos pensando num nome pra personagem. E a Garota Misteriosa, o que tá rolando ali é que ela tem uma coisa meio os olhos sem rosto, que eu até gosto desse visual, eu gosto da apresentação dela ali. Ela tem essa maquiagem no olho que é pra parecer que ela tá constantemente usando uma máscara de pele, porque a personagem arranca o rosto de outras mulheres pra usar por cima do rosto deformado dela. Mas assim, eu acho que o deformado podia ter sido mais exagerado, mais fantasma da ópera da vida, porque quando a gente vê a cara dela finalmente, ela só tem meio que umas cicatrizes de leve ali, achei que podia ter alguma coisa pior. Enfim, ela é apresentada nesse beco com uma névoa e uma iluminação maneirinha ali, que eu acho que é um plano bem bom no meio dessa zorra toda, mas depois desse visual maneiro, a cena acaba virando um dos diálogos mais constrangedores do filme. My face? What do you want with my face? E as atuações horríveis também não ajudam muito, né? Principalmente a da vítima da Garota Misteriosa aqui, que, cara, não dá. Isso eu achei muito estúpido, porque, cara, essa cena podia funcionar sem diálogo nenhum. Garota andando no beco, gótica assassina aparece ali atrás dela naquele plano, a gente já entende que ela é mal intencionada, que ela puxa uma faca ali, a outra mina corre, ela vai atrás, ataca ela e acabou. O diálogo constrangedor só estraga a cena que podia ser legal. Quer dizer, a cena também já não era grandes coisa por si só, né? Mas isso porque, assim, no final da cena ela já fica uma zona com ou sem diálogo. É pra ser o ataque da Garota Misteriosa roubando o rosto. Mas não tem ataque, eles só fazem um corte muito esquisito que do nada dá um zoom na cara da Garota Misteriosa com um som de faca, sendo que ela já tava com a garota no chão cortando o rosto dela nessa altura. E aí dá um jump cut pra Garota Misteriosa indo embora, que, sei lá, cara, toda a montagem é muito caótica, não dá pra entender nada, porque eles provavelmente não gravaram nenhuma cena de ataque de fato. Mas assim, até agora, pelo menos o filme tava num trash ridículo que dá pra rir, né? O problema é que daqui pra frente ele só fica muito chato. É o famoso tem que ter 90 minutos, senão não é filme. E aí a gente tem uma cena que toca uma música inteira, enquanto a gente vê uma apresentação num bar de striptease com uma luz neon, e depois que passa essa música inteira, finalmente a Garota Misteriosa entra pra fazer a própria dança dela, que a gente descobre que ela trabalha de stripper ali nesse bar. Só que a apresentação dela é uma merda. Já começa com um figurino chechelento, né? Que ela tá usando uma capa ali com um capuz que parece que ela só se enrolou num saco de lixo e foi pro palco. E parece que a atriz também não sabia muito o que fazer pra essa dança sensual, né? E não teve muita direção. Então ela só fica o tempo todo só sacudindo a capa de lixo dela por ali. A gente então começa a acompanhar a Garota Misteriosa, ela vai pra casa dela e a gente vê o covil, que eu acho que é um design muito vergonhoso também. Que, cara, dá pra ver como é que eles imaginaram. É o covil da assassina. É pra ela ter um quarto macabro, com todas as peles de gente que ela já matou penduradas na parede. E daí o que eles têm é uma parede branca, com um espelho e meia dúzia de rosto pendurado ali de um jeito meio pobre na parede. Não é impressionante. Daí a Garota Misteriosa vai atacar uma outra mulher que a gente não sabe quem é. E agora realmente tem uma cena de ataque que a gente vê os efeitos. Tem um sanguinho saindo da faca ali, que é bem vagabundo. Mas o que eu acho bizarro mesmo é que, cara, por muita parte desse filme a direção é bem estática. Porque o Danzig não sabe dirigir um filme, né? Então na maior parte do tempo não tem nada interessante acontecendo com a câmera. No máximo um zoom ou outro que rola ali. E essa cena de ataque toda é feita com planos estáticos, tirando por um plano que tá horrivelmente tremido, uma câmera mexendo muito, e que ela tá esquisita, porque parece que tentaram colocar aquele efeito pré-pronto de pós-produção de estabilizar vídeo tremido, só que tava tão tremido que ele não conseguiu, aí fica só essa zona incompreensível e feia de ver. Depois desse ataque, a Garota Misteriosa tem uma visão das vítimas dela na boate, o que é peculiar porque, primeiro, maquiagem meio merda, é pra ser as garotas sem rosto, né? Só que, obviamente, são uma parada aplicada em cima do rosto delas. Você consegue ver um desnível ali com a boca e a pele de verdade delas por debaixo do que seria o músculo. E eu acho também meio desnecessário, porque geralmente ter visão com as suas vítimas é
um recurso para mostrar como a protagonista, o assassino, tá se sentindo culpado. Mas eu acho que o Danzig não entendeu isso, ele colocou só pra tentar fazer uma cena macabra, de meme, sem propósito. Tem até uma cena depois que aparece a protagonista falando com os rostos que ela tem na parede, e ela meio que tem uma conversa como se eles respondessem ela. E aí, brother, eu queria ter visto um filme que realmente tivesse surtado com essa ideia. Esse filme se leva a sério demais e fica sem graça, porque, porra, seria muito mais legal se fizesse uma coisa meio As Vozes, que ela fala com os rostos na parede, mas os rostos na parede respondem ela, e ela fica lá trocando uma ideia com as várias personalidades diferentes que ela criou na cabeça dela ali. Porra, isso seria interessante, mas não acontece nada disso. O que a gente tem são umas cenas constrangedoras, tentando ser cult, tentando ser sério, da garota misteriosa num fundo preto, recitando uma poesia ali sobre máscaras e morte e tudo mais, enquanto vão passando umas reportagens mal feitas ali dos crimes que ela tá cometendo. E nisso tem uma trama policial também. Tem uns policiais desengonçados que vão pra cena do crime aqui discutir como não tem nenhuma evidência nem nada parecido e são crimes muito bem feitos, e até que do nada eles arranjam uma evidência. Uma das garotas que a protagonista matou, convenientemente, tinha um cartão lá do lugar onde a protagonista trabalha. E desse cartãozinho, o policial já chega no lugar falando: cadê a garota misteriosa? Como ele descobriu que de todas as pessoas que frequentam e que trabalham nesse lugar, ela era a culpada? Não sei, ele leu o roteiro. E aliás, ele chegando no strip bar é provavelmente o visual mais constrangedor do filme, porque os caras não conseguiram nem fazer um cartaz, uma placa pra colocar ali. Eles tiveram que fazer um negocinho de neon de efeito digital que é muito ruim, parece feito no Paint. Aí as amigas strippers da protagonista param pra ajudar ela, param pra tentar bloquear o caminho do policial ali, e tudo isso com umas atuações horríveis, assim, que acho que tá no top piores atuações desse filme, que é uma competição acirrada. He'll be down here any second. E depois a gente vai pra cena mais incompreensível desse filme todo. O policial entra numa sala escura e é emboscado pela garota misteriosa, que é uma cena que começa bem. Um jogo de luz colorida, com escuridão ali, um plano bonitinho, ela aparecendo do nada, isso é legal. Mas o confronto é uma merda, porque ela pega o policial por trás, coloca uma faca na garganta dele mais ou menos. A faca tá mais no queixo dele do que na garganta, mas tudo bem. O policial, que era um cara super agressivo, nem tenta lutar de volta com ela. O que ele faz é que ele tira a arma dele e atira pra frente. Tem um plano de detalhe disso. E ele atirando pra frente consegue acertar 3 tiros na garota que tá atrás dele. Como isso aconteceu? Meu irmão, foda-se, não sei. Essa cena é tão incompreensível que eu só fui entender que a garota tomou os tiros quando ela aparece na próxima cena, alguns meses depois, com as cicatrizes dos buracos de bala. Essa cena termina com o policial falando: eu juro que eu vou te prender, garota misteriosa, nem que seja a última coisa que eu faça. E ele nunca mais aparece no filme. Essa história não tem conclusão. Essa história acaba com ela mudando o nome dela pra Mystéria, de novo outro nome super original, e indo performar em outro strip club, em outra cidade, outro lugar, que tipo é pra mostrar como ela continua as matanças dela e tudo mais. Mas, meu irmão, não teve trama aqui. Teve mais ou menos um negócio de investigação ali que não teve muito desenvolvimento, e a própria protagonista, a garota misteriosa, nunca enfrenta nenhum empecilho pra conseguir matar alguém ou pra conseguir escapar da polícia. Tudo acontece muito rápido, muito fácil, não tem conclusão. E como trama é um bagulho que vai ficando cada vez mais raro conforme você avança nesse filme, o terceiro curta, talvez seja o pior de todos, é o Drukija, Condessa de Sangue. Esse já começa muito bem, já começa com a Condessa Drukija, nossa protagonista, andando em cima da computação gráfica, né, que é o castelo dela. O castelo é uma tela verde xixelenta, com um cenário digital de PlayStation 2, o que já é ruim por si só, mas depois corta pra Drukija andando ali num cenário mais bonitinho, um cenário verde ali da vila, que não tem vila e nem tem castelo, porque o castelo é uma computação gráfica horrível colocar em cima de uma colina ali. Mas pra mostrar ela andando por essa vila, eles fazem o mesmo plano dela andando pelo mesmo cenário várias vezes, com os mesmos 3 aldeões, que são os únicos figurantes que estavam ali disponíveis, aparecendo vezes diferentes. E olha, se o primeiro curta tinha o sotaque francês irritante, esse tem o sotaque leste europeu mal feito e irritante também. O que ele não tem é uma trama, porque ele é meio que só uma grande desculpa pra ter um monte de cena de mulher pelada e gore. O filme todo é isso, né? Mas esse último curta é mais descarado ainda. A Condessa começa indo numa vila e comprando uma garota virgem ali da mãe dela, que é interpretada pela Caroline Williams, a Stretch do Massacre da Serra Elétrica 2. Coitada. E daí, quando Condessa volta pro castelo, tem várias garotas virgens louras iguais que ela comprou. E aí você acha que o filme vai acompanhar essas garotas que estão sendo atacadas pela Condessa, vivendo uma vida terrível ali até elas serem sacrificadas? Não, tu tá esperando demais. O que acontece é que são várias cenas da Condessa matando essas garotas, que não tem nome, não tem fala, a gente não sabe quem é.
e é tudo muito anticlimático e não tem mais nada nesse curta. O que o Danzig tentou fazer aqui é meio que contar a história da Condessa Bathory, a tirana famosa da Hungria que matava garotas novas e virgens para tomar banho no sangue delas e se manter jovem para sempre. Mas aqui o Danzig não se deu nem o trabalho de ler a página da Wikipédia da Condessa Bathory para saber mais sobre ela. Ele foi só no que todo mundo já sabe da cultura pop, do que é conhecido, e vambora. Eu acho que, sem sacanagem, mais de metade desse curta é a cena de banho de sangue. Ela é ridiculamente longa e muito chata. Já começa que tá nesse cenário tosco, né? Falso, parece um cenário de casa de susto de shopping durante o Halloween. Daí a gente fica 10 minutos vendo a Condessa lá na jacuzzi dela, se espalhando sangue pelos braços, tomando banho ali. E eventualmente a assistente da Condessa chega com uma garota nova ali que vê a Condessa tomando banho de sangue com uma outra menina morta e não tem reação nenhuma. Ela não grita, não tem medo, nem tem nada. Tu imagina que vai acontecer alguma coisa agora, né? Mas não, a Condessa só mata essa outra garota e fica mais 5 minutos tomando banho de sangue. Tem uma garota que eles preparam todo um ritual e é uma das únicas cenas do filme que tem efeitos decentes, na real. Que ela abre o peito da garota e tira o coração dela que ainda tá batendo. Esse próprio do coração batendo achei maneiro. Depois tem uma cena que do nada tem uma garota fugindo. A gente não sabe como ela escapou e nem quem ela é, porque o filme não mostra. Mas ela é recapturada e cortam a cabeça dela com certa facilidade porque esse filme não tem trama. Então assim, é só uma sequência de mortes, muitas vezes sem graça, e elas demoram muito pra acontecer. O máximo de trama que a gente tem aqui é uma cena que a Condessa Bathory se olha no espelho e explica o porquê que ela tá fazendo isso tudo pra gente. E tem uma outra cena que ela vai pra floresta encontrar um lobo. Ela dá uns pedaços de carne pro lobo, que acho que são das meninas que ela matou, e fala alguma coisa do tipo: lobo, procure uma garota virgem para mim, e o lobo vai embora, mas o lobo nunca mais aparece, essa cena foi inútil. O final pelo menos tem um visual legal, que a Condessa tem uma sala onde ela deixa a cabeça de todas as vítimas delas, presas na parede. Então assim, visualzinho legal, tem uns efeitos maneirinhos. Mas esse curta todo é tão sem graça, não tem nenhum suspense, não tem trama nenhuma. É só um monte de cena de morte que ninguém tem reação, são atuações horríveis e uns efeitos que são quase sempre zoados. E aquilo, né? O filme tem uma montagem esquisita no geral. O tempo todo parece que eles estão tentando usar o máximo que eles tinham de arquivo ali. Então todos os diálogos têm pausas esquisitas. Toda vez que uma cena acaba, o ator parou de falar as falas dele, ainda continua com alguns minutos de cena só do ator constrangido lá parado, esperando o Danzig falar pra cortar e tentando se manter no personagem ali. Mas isso acontece o tempo todo, cara. Ele segura o plano na reação do ator que não tem mais o que fazer ali por muito tempo e dá um fade pra preto. Isso é muito ruim. O filme direto tem essas cenas com tentativa de sedução, de fazer uma coisa sensual, mas nenhum dos atores consegue fazer isso, e o máximo que ele chega é ficar meio novela mexicana. Tem umas cenas que tem uma quantidade desnecessária de cortes, tipo a garota abrindo o frigobar de 3 ângulos diferentes, a Condessa no final andando no corredor visto de 5 ângulos diferentes. Pra que isso tudo? Mas pra dar um ponto positivo raro aqui pra esse filme, tem alguns visuais que eu acho legais. Dá pra ver que tem um elemento meio cartunesco ali de quadrinho no visual, então tem umas cenas bem coloridas, tem uns enquadramentos que são muito de quadrinho mesmo. Isso quase funciona, mas eu acho que o filme tinha que se levar bem menos a sério pra conseguir fazer isso tudo funcionar. Enfim, Verótica pra mim parece que é meio que um projeto de ego ou de fetiche do Danzig, cara. Mas a parada é que ele não consegue nem fazer um negócio legal de assistir. É um filme arrastado, chato e sem propósito. É um filme que tenta ser um terror erótico, mas que não tem tensão nem tesão. É com certeza uma das piores coisas que eu já vi nesse canal, e vocês sabem muito bem das tranqueiras que eu já vi aqui. A categoria pra mim é a pior de todas, é o grande My Eyes.